Saudações, vigia das pessoas, aquele que mora lá depois daquela lâmpada. Não é uma lâmpada, é uma lâmpada, mas é uma lâmpada natural da Terra. É a Lua. Eu achei belíssima aquela imagem, não tinha como não te mostrar. Mas não parece uma lâmpada, ó? Ali atrás você vai ver as lâmpadas. Mas aquela é a magnífica Lua. Nós estamos vendo os grandes profetas maiores. Essa série está magnífica. E agora, quando chega no ápice, no final, na verdade o ápice passou, foi no vídeo anterior. Agora ela chega no final. E você que já me conhece de outras aventuras, de outras séries, você sabe que eu sou meio ansioso. E isso me leva a correr nos últimos capítulos. É verdade. Tá muito frio aqui. Está muito frio aqui. Então, nesses últimos capítulos, nós vamos fazer o fechamento dessa grande série. Ontem nós falamos do capítulo 24. Deixa eu olhar aqui na minha Bíblia. O capítulo 24, ele veio falando... Acho que o 23 falou das duas irmãs que se prostituíram. Não, o 23. Ó, as irmãs Aolá e Aoiba. Aolá, Aioba. Aiolá, Aioba. Aolá, Aolá, Aioba. Aolá, Aoiba. Aolá, Aoiba. Falando de duas irmãs que tem origem, ele fala no texto aqui, origem caldeia. E lembre-se, Jerusalém, Israel é descendente, é fruto da luta de Abraão. E Abraão saiu da onde? Da Caldeia. Abraão saiu de Ur, dos caldeus. E aqui vem dizendo que essas duas irmãs, Jerusalém e Samaria, elas se prostituíram. É comparado como moças que casaram e se prostituíram. Só que essa prostituição aqui não é prostituição humana, homem e mulher. É só uma comparação. Na verdade, a prostituição aqui é a idolatria. Porque Jerusalém e Samaria, elas apesar de terem sido livradas do Egito, elas se voltaram para os deuses do Egito. Elas se voltaram para os deuses dos seus vizinhos. Ali, Jerusalém e Samaria, eles tinham vizinhos muito conhecidos. Edom, que era descendente de Esaú, tinha Amon, os amonitas, tinha Moabe, os moabitas. São todos povos que eram descendentes ou de Abraão ou daquela mesma linhagem ali, entende? Por exemplo, Moabe e Amon eram filhos de
Ló. Eram filhos e netos de Ló. Lembra? Quando eles saíram lá de Sodoma, eles foram morar numa cidade sozinhos. Pai e as duas filhas. Porque lembra que a mãe tinha morrido lá, que virou uma estátua de sal? Então, o pai já estava ficando meio tiozinho e as duas meninas se viram só na vida. Não tinha homens para ela casar, não havia descendentes. Então elas deram um pileque no pai e coabitaram com o pai e tiveram filhos dele. Aí nasceu Amon e Moabe, semente dos amonitas e dos moabitas, povos que estavam sempre ali no calcanhar do povo de Israel. Então, quando Deus subjugou Jerusalém, 30 anos depois mais ou menos de ter subjugado Samaria, essas cidades, Jeremias fala de Edom, e aqui ele vai falar de Tiro, de Moabe, de Amon. Interessante que Jeremias fala assim: Edom alargou a sua boca. Essa minha Bíblia aqui, ela é muito interessante, ela tem uma linguagem bem gostosa. Alargou a sua boca, o que será isso? Isso, ó. Alargar a boca é isso. Afastar os lábios. Por que eles alargaram a boca? Vamos imaginar. Lembra quando nossos pais nos corrigiam? Ele chamava os dois meninos que brigaram, e aí ele descobria lá quem era culpado e dava uma sova no culpado. Só que tinha uns pais que eram tão assim preocupados, porque ele sabia que o menino inocente ali, que na verdade nem sempre era inocente, ele ia alargar a boca, ele ia rir entre os dentes assim, do seu irmão que estava apanhando. Então muitas vezes nossos pais já corrigiam os dois, não importa quem fez a arte, os dois vão apanhar para aprender a não ficar entrando em confusão. E aí os dois tinham apanhado, aí os dois choravam e ninguém ria do outro. Só que aqui aconteceu que quando Jerusalém foi subjugada, Edom, além de alargar a sua boca, ele ajudava, entrava na batalha a favor dos babilônios. Amon, Tiro. Tiro aqui, ele seria o maior beneficiado do cerco de Jerusalém. Por quê? Jerusalém era a concorrente direta dele no comércio. Então ele falou: agora eu vou comerciar à vontade. E Deus manda mensagens para estes. Também Deus manda mensagem ao Egito: eu vou usar Babilônia como meu porrete para bater no Egito. Entende? Então esses são os últimos capítulos dessa maravilhosa série, Os Grandes Profetas Maiores. Só para relembrar os vídeos anteriores, eu falei de Jerusalém, falei da mulher do profeta que morreu e ele não podia chorar em Tupa. Disse Deus: não chore. Então seus vizinhos, os de Israel, que já estavam lá nos cativos na Babilônia, vão falar: como é que a sua esposa morre e você não chora? Não estou chorando porque Deus me proibiu de chorar. Porque vai ser assim. Isso, o que eu estou sentindo hoje, Deus vai sentir no cerco de Jerusalém.
É como se ele estivesse perdendo a sua própria esposa. Quem era a esposa de Deus? A igreja de Deus, representada em Jerusalém, no templo que foi tomado. Então, alguns ali compreenderam a mensagem. E no outro, depois desse, nós falamos sobre a parábola da panela. Lembra que aquele sacerdote do mal falou assim: não, se estamos dentro da panela, tá tudo bem. Aí Jeremias falou: não, meu amigo, não está bem. Você é a boa carne, está dentro da panela. A panela é Jerusalém. Só que você não está protegido. Babilônia vai entrar aqui. Babilônia vai nos subjugar. E aí o capítulo 24, ele fala assim, ó: Ezequiel, coloque numa panela de ferro pedaços nobres de carne. Sabe aquelas carnes que os sacerdotes ofereciam? Eles pegavam os melhores pedaços para eles. Coloca ali, na linguagem de hoje ele falava assim: coloca ali a melhor carne, a alcatra, sei lá, o pernil. Pernil não, a perna, né? Porque pernil é porco e o povo de Deus não come porco. Mas era uma panelada, sabe? Carne com osso, carne sem osso. Agora, Ezequiel, coloque fogo embaixo dessa panela. Muito fogo. Ai, que gostoso. A carninha está sendo cozinhada. Já tá bom, Deus? Não. Deixa o fogo. Aumente o fogo. E ele fala, coloca ossos. Eu não entendi muito bem. Não sei se ele colocava osso seco para fazer como se fosse lenha. Não sei se eles tinham esses costumes. Mas põe mais. E põe mais. E vai pondo. E vai pondo. E a carne, depois de chegar no seu estágio saboroso, ela passa a ressecar. E taca mais fogo. E põe mais fogo. E a carne vai ressecando, esturricando. A carne queima até virar brasa dentro da panela. E Deus fala: coloque mais fogo, Ezequiel. Ezequiel coloca mais lenha. E a panela, que é de ferro, ela fica incandescente. De tal forma que a ferrugem da panela cai. Todo o seu elemento lá dentro não é mais alimento, não é coisa boa mais. Tudo vira pó, tudo vira cinza. Jeremias está dizendo: Jerusalém será destruída. Mas existe um elemento interessante aqui. Quando Deus ataca fogo, atiça bastante, a ferrugem começa a cair. O que é a ferrugem, meu irmãozinho? O pecado. A panela está ficando em ponto de uso. E Deus diz aqui nos outros capítulos que Ele vai restaurar Jerusalém. A panela vai ficar nova de novo, de modo que ela possa ser utilizada para cozinhar a carne até o seu ponto ideal. Vai haver fartura no futuro. Quando Deus nos corrige, Ele nos corrige não porque Ele nos odeia, mas pelo contrário, porque Ele nos ama. E Ele quer nos ver de bem com Ele, em paz com Ele. É por isso que Ele fala: não cometa idolatria, não faça adultério espiritual. Adulterar é sair com a mulher alheia. Mas aqui quando Jeremias fala, quando Ezequiel fala de adultério, ele não está falando da relação homem e mulher. Ele está falando da idolatria. Ele está falando da relação homem-Deus. E quando você volta-se para Deus de pedra, pau, madeira, quando você se volta para o sol em adoração, você está cometendo
adultério espiritual. Interessante que enquanto Deus está corrigindo-nos como povo de Deus, e o povo de Deus agora, a carne boa na panela, é todo aquele que ouviu o chamado de Deus, que ouviu a voz do Messias, dizendo: eu sou Cristo, eu tenho poder para te curar. Jesus disse ao paralítico: os teus pecados, vá com Deus, meu amigo caminhoneiro, Deus te abençoe. Os teus pecados estão perdoados, disse Jesus. Era tudo isso que eu queria ouvir, meu Senhor. Só que aqueles hipócritas que estavam lá fora: como assim? Você está perdoando pecados? Por acaso você é Deus? Jesus respondeu: sim, eu sou Deus, e para provar a vocês que eu posso perdoar pecado, eu digo agora para esse paralítico: levanta, anda, toma o seu leito e vá. Deus, Ele nos quer oferecer cura. Nós temos que ser carne na panela de Deus. Só que, para ser carne na panela de Deus, você não pode ter ferrugem, porque a ferrugem será destruída. E ao idolatrar, ao seguir deuses de pau, pedra, madeira, você está se colocando na posição de ferrugem, e Deus vai destruir. Tanto é que a parábola da panela diz que a carne esturricou, virou cinza, virou pó. É isso, meu irmão. Os profetas todos estão apelando para a gente, estão nos apelando, estão apelando a nós. Sigam a lei de Deus, seus mandamentos. Sem isso, você não pode ser arrogante e dizer: eu sou filho de Deus. Jesus disse: os meus filhos são aqueles que seguem os meus mandamentos, são aqueles que fazem a minha vontade. E a minha vontade é que você tenha vida, e que você tenha vida abundantemente, vida em abundância, vida sobejada. Então aconteceu o cerco, Jerusalém foi tomada, e esse cerco durou mais ou menos 3 longos anos. Só que enquanto esse cerco estava acontecendo, enquanto os vizinhos de Jerusalém estavam alargando a sua boca, ó, alargando assim, porque alargar a boca é isso. Porque Jeremias fala em alargar, e Jeremias também fala outra coisa, que é escancarar. Alargar a boca é isso. Agora escancarar é... escancarar é falar mal da vida alheia. Enquanto Deus está subjugando Jerusalém, ele se volta para os povos vizinhos: Amon, Moabe, Tiro, Edom. E ele começa com Amon. Veio uma palavra a mim, diz o profeta Ezequiel, e disse: homem mortal, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon, os amonitas, e profetiza contra eles. E dize aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, visto que tu disseste: acerca do meu santuário. O que é esse dizer tá vendo? Eles estão escancarando a boca para falar mal
do povo de Deus. Meu irmão, não seja juiz do povo de Deus. Sabe, a gente vê aqui muita gente bem intencionada, mas a gente vê pessoas falando mal por falar mal. Ora, você deve olhar os povos que se dizem religiosos e observar os seus frutos. Pelos seus frutos conhecereis. Se o povo está fazendo coisa boa à população, por que você tem que falar mal? Quem não é contra mim é a meu favor, disse Deus. Mas eles falavam mal do povo de Deus. Falavam mal do santuário de Deus. Quando esse foi profanado. E a cerca da terra de Israel, quando foi assolada, e a cerca da casa de Judá, quando foi para o cativeiro. Eles falaram assim: opa, agora nós estamos bem, agora vamos vender, vamos estourar. Vamos ficar sozinhos aqui, comerciando com os povos. Eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e estabelecerão os seus passos em ti, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão seus frutos, e beberão seu leite. Porque assim diz o Senhor: visto como bateste com as mãos, e pateastes com os pés, e te alegraste de coração em toda a tua maldade contra a terra de Israel, eis que eu estenderei a minha mão contra ti. E Deus está dizendo ao povo: quando o seu inimigo estiver sendo subjugado, não alargue a sua boca, não se sinta feliz, porque Deus, como disse Jó, pode voltar atrás e cessar do castigo que estava fazendo. Eu virei contra ti, e te darei por despojo às nações, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e sabereis que eu sou o Senhor. Os amonitas tiveram essa advertência, mas não ficou só neles. Também Deus disse aos moabitas, aos povos de Moabe: assim diz o Senhor ao profeta Ezequiel: visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações, portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe, desde as cidades, desde as suas cidades, fora das fronteiras, a glória da terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon, e até Kiriataim, todos serão subjugados, diz o Senhor, até aos filhos do Oriente, a terra dos filhos de Amon, a qual entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos em Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. Moabe, e eu já falei da história de Moabe e de Amon. Eram os filhos de Ló. Agora vamos falar contra Edom. Edom é filho de quem? Edom é filho de Esaú. Edom era irmão de Israel. Não tinha nada que alargar a sua boca quando Babilônia, quando Samaria foi subjugada, quando Babilônia subjugou Jerusalém. Assim diz o Senhor ao profeta Ezequiel: fale aos povos de Edom, pois que Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá. O profeta Jeremias disse que Edom não só alargou a sua boca, mas quando os povos iam atacando, os edonitas, eles iam ajudar. Os povos de Judá estavam fugindo, os edonitas iam lá e seguravam ele e falavam: tá aqui, pode levar. Sim, lembra isso? Isso aconteceu lá em Jeremias.
Assim diz o Senhor, vocês agiram vingativamente para com a casa de Judá, e se fizeram culpadíssimos quando se vingaram deles. Portanto, assim diz o Senhor, também estenderei a minha mão contra ti, Edom, os filhos de Esaú, e arrancarei dela homens e animais, e a tornarei em deserto desde Temã e até Dedã cairão a espada, e exercerei a minha vingança sobre ti, Edom, pela mão do meu povo de Israel, e farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor. O teu inimigo está sendo subjugado, cale-te, não alarga a sua boca, não deseje o mal ao seu inimigo, porque Deus pode voltar contra ti. É isso que Deus está falando pelo profeta Ezequiel. Também Deus falou contra os filisteus. Filisteus eram aqueles povos que estavam sempre acusando, atacando Israel. Assim diz o Senhor, visto que os filisteus usaram de vingança e executaram vingança de coração com malícia para destruírem com perpétua inimizade, portanto assim diz o Senhor, eis que eu estendo a minha mão contra vocês, filisteus, e arrancarei os quereteus e destruirei o resto da costa do mar, e executarei neles grandes vinganças com castigos e furor, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. E não parou por aí. Não parou por aí, mas acabou o capítulo 26. Para não ficar muito longo, eu vou dar uma pausa aqui e continuo no próximo vídeo, tá bom? Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.